Ô, vai bem. Eu ontem estive num evento lá na USP, na Faculdade de Direito, Sim. e falei algumas coisas sobre este país. Que eu fui falando essa coisa. Este país, né? Este país. Nunca antes na história desse país. O Reinaldo Azevedo até que inventa muitas palavras, até inventou uma palavra que era este país, que eu vivia dizendo este país, que ele escrevia com Z, e sem acento para dar este país, né? Uma coisa só. Diga, vai bem. O ex-presidente Lula participou ontem do lançamento do livro Lawfare, uma introdução escrita pelos advogados dele, Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira. Exatamente, isso mesmo. Lawfare é aquilo que eu sofri. Você sabe o que é, né? É uma perseguição judicial empreendida pelo Estado. É isso que é lawfare. Viu? Obrigado. O advogado Rafael Valim também é um dos autores dessa obra. Em discurso aos presentes, Lula fez uma acusação contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele disse: nesse país houve um acordo tácito entre a imprensa brasileira e o coordenador da Lava Jato. Para um pouco com o Rubão, que eu virei um operário já mais especializado. Mas o Rubão pergunta, o que é tácito? O que é um acordo tácito? Um acordo tácito é um acordo meio sem palavras. É um acordo que existe na prática, mas que não foi declarado. É um acordo silencioso. É um acordo por baixo dos panos. Velado. Entende? É isso que é tácito. E eu aprendi essa palavra linda. Muito bem. O que mais? Fala. Disse que existe esse Não, acordo... lê de novo, porque o Reinaldo fica atrapalhando. A pessoa que está escutando perde um pouco o fio. Nesse país houve um acordo tácito entre a imprensa brasileira e o coordenador da Lava Jato, que é o ex-juiz Sérgio Moro. O Moro, antes de começar o processo, ele visitou o Estadão, visitou a Folha, visitou não sei o quê. Não, pode falar, não tem problema. Para com isso, visitou Bandeirantes. O Vólio Bento, porque vai que veio citar aqui. veículos, ele não quer. Não pode citar, inclusive eu estou citando a Bandeirantes, que eu não trabalho o Reinaldo Azevedo, o Bandeirantes também. Visitou a SBT. Até porque depois o Reinaldo precisa restabelecer a verdade sobre isso. Vamos ler de novo, tudo de novo. Tá bom. Desculpa, vai bem. Imagina. Eu sou uma pessoa assim, eu interrompo. O senhor é ex-presidente, não não para. Eu não paro nunca. Nesse país houve um acordo tácito entre a imprensa brasileira e o coordenador da Lava Jato, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Isso. O Moro, antes de começar o processo, ele visitou o Estadão, visitou a Folha, visitou o Globo, visitou a Record, visitou Bandeirantes, visitou a SBT e com isso conseguiu o seguinte acordo num documento que ele publicou chamado Manipulite, em que está descrito que só era possível prender políticos, prender gente rica, se a imprensa ajudasse. Bom, pela ordem, Excelência, vamos lá. Eu vou começar pela coisa. Eu vou começar pelo mais básico. O Lula está citando aqui duas empresas nas quais eu trabalho, né? Por exemplo, né? Folha e aqui o Grupo Bandeirantes. É uma fantasia, e o ex-presidente sabe disso, que o Sérgio Moro pegou o ensaio dele, botou debaixo do braço e ficou esperando para falar com os donos dos grupos de comunicação. Olha, eu tenho um documento aqui que eu queria muito passar para vocês, para ver se não sei o quê, não sei o quê. Isso não, o Lula sabe que não aconteceu. Mas é uma tolice também, mas aí cada um faz o que quer, né? É uma tolice supor que todos os grupos de comunicação tenham a mesma leitura do mundo. Tem uma outra tolice ainda, presidente. Supor que dentro dos grupos de comunicação as pessoas tenham a mesma visão de mundo. Bom, eu estou no Grupo Bandeirantes. Dentro do Grupo Bandeirantes, eu estou na Rádio Band News FM. Dentro da Rádio Band News FM é um monte de gente que não concorda comigo. Eu acho de péssimo gosto não concordar, confesso. Estou brincando. Love para quem discorda, não tem problema. Eu, por mim, todos concordariam comigo. Eu quero deixar isso claro. Mas não acontece. Por exemplo, eu gosto de frio. Isso. A gente, quando menos espera, tem um incêndio, tem um Sérgio Moro dentro da equipe. Porque você não tem asma, filho. Só por isso que você gosta. Gosto de frio. Não já se viu gostar de frio? Tudo bem. Então aí, o outro gosta de frio. Né? Então, nem na rádio as pessoas concordam. Até brinquei outro dia, o Andreasa passou aqui com o negócio da suspensão, vamos voltar a falar, aliás, daqui a pouco, do tal do Nascimento, Fundação Palmares. da Fundação Palmares.
Aí o Bolsonaro, o Andreasa. Aí o Andreasa disse que não concordava com o juiz que suspendeu a posse. Eu disse, eu concordo. As pessoas não concordam. Vai perguntar, sei lá, pro Datena, que é do grupo da TV Bandeirantes, se ele concorda com o que eu penso sobre Sérgio Moro. Agora, vai perguntar quando foi que alguém chegou para mim e você falou, você tem que dizer isso sobre Sérgio Moro, hein? Ou chegou, pô, tem que falar aquilo. Então, Lula, de novo essa fantasia dos meios de comunicação. Eu até brinquei no blog que daqui a pouco os bolsonaristas e os lulistas podem se juntar e propor uma manifestação contra a imprensa. Na mão que vai do Paraíso para Rebouças, pode ficar os bolsonaristas. E na mão que fica da Rebouças para o Paraíso, pode ficar os petistas. E os dois ficam malhando a imprensa. Que tal? Não faz sentido, né? Não é verdade. Agora, eu mesmo acuso, inclusive na coluna da Folha, que já está no ar, e aqui já disse 500 vezes, que existe uma sabugice na média, na imprensa, ao Sérgio Moro, insuportável. Isso há. Isso há porque há jornalista que não leu a Constituição. Há jornalista que leu a Constituição e não entendeu. Há jornalista que não entende o processo legislativo, que não conhece o processo decisório do Supremo. Há jornalista hoje que está escrevendo como o tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco virou o símbolo daquele, e eu posso falar de tiozão porque eu já sou tiozão. Né? Meu sobrinho mais velho tem 33 anos. Né? Mas o tiozão do churrasco virou aquele, acho que até mais, virou aquele que tem sempre opinião sobre tudo e informação sobre nada. Então isso é verdade. Que tem a imprensa, as pessoas vão saber de que eu falo, que tem um setor da imprensa que sempre que pode bate no Bolsonaro, dá porrada no Bolsonaro. É o Bolsonaro falar uma coisinha fora do... Tá? Apanha. Não, eu não estou dizendo que não deva não, tem que ser vigilante mesmo. Mas o Sérgio Moro pode falar e fazer o que quiser, que jamais haverá uma crítica. Ao contrário. Né? Agora, isso que o Lula está falando não tem. E outra, ele se aproveita de uma coisa verdadeira para criar uma fantasia. A coisa verdadeira é que esse documento que ele fala do Sérgio Moro existe, esse ensaio. Eu botei o link lá no meu blog. Aliás, eu peço que vocês leiam. Em 2004, ele escreveu, de fato, um ensaio chamado Mano Politi. Aliás, Sérgio Moro, está errado o nome do jornal República, viu? Lá no ensaio italiano. Tem 2 Bs, querido. Vê lá, corrige. Viu? República tem 2 Bs italiano. Porque cita o jornal, cita errado, por causa de um Bzinho só, né? Não que o Sérgio Moro é o menor dos males dele. O Sérgio Moro não é que ele seja ruim em italiano. Ele é ruim em português mesmo. Né? Nossa, você não perde a chance, né, Reinaldo? Claro que não. Precisa entrar nos erros. Eu reproduzi no meu blog um trecho do que diz o Sérgio Moro em 2004. Vamos ver se ele botou isso em prática aqui no Brasil? Quer ver? Diz assim: os responsáveis pela operação... Eu tô com a voz um pouco ruim. Você não quer ler? Posso ler. Então, porque senão eu vou lá. O que diz Sérgio Moro... Eu vou te interromper algumas vezes. Você está preparado para isso, né? Tô. Isso. Nasci pronto. O que diz o que diz o Sérgio Moro em 2004 sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Sim. E olhem como ele aplicou tudinho aqui no Brasil na Lava Jato. Quer ver? Vai. Os responsáveis pela Operação Mani Puliti ainda fizeram largo uso da imprensa. Com efeito, para o desgosto dos líderes do Partido Socialista Italiano, que por certo nunca pararam de manipular a imprensa, a investigação da Mani Puliti vazava como uma peneira. Olha aqui. Ele está tirando sarro, inclusive, do Partido Socialista Italiano e do Bettino Crasso, que, aliás, foi um ótimo primeiro-ministro. Né? Tirando sarro. Aliás, a Itália jamais se recuperou do baque da Operação Mãos Limpas. Depois dela veio Silvio Berlusconi. No Brasil, depois da Operação Lava Jato, veio Jair Bolsonaro. Só para deixar claro, para quem não está entendendo, Mani Puliti, mãos limpas. Mãos limpas, na Operação Mãos Limpas. E veja, ele está exaltando o fato de que havia vazamento lá. E o que é que fizeram aqui desde o começo? Organizaram o vazamento. E aí sim, a imprensa publicou. Claro.
Mesmo vazamento ilegal, porque a imprensa não é guardiã de sigilo. Siga. Então, logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no L'Expresso, La Repubblica... Aqui La República, inclusive, está com 2 Bs, porque eu corrigi quando eu fiz a transcrição, que eu sou uma pessoa dedicada. além de outros jornais Isso. e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviram a um propósito útil. Olha, Fábio, não havia nenhuma evidência de que eram os procuradores. Não, nem aqui no Brasil também. Ninguém sabia quem vazava. Né? Vai, continua. Vale a pena ler isso. O constante fluxo de revelações manteve Perdão. o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Crasse, é assim que fala? Isso. Especialmente não estava acostumado a ficar na posição humilhante de ter constantemente de responder a acusações e de ter a sua agenda política definida por outros. Continua. A publicidade conferida às investigações teve o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações nas mãos dos magistrados, favorecendo novas confissões e colaborações. Pronto, tá aí. É ou não é o retrato da Lava Jato? É o retrato da Lava Jato. De fato, o Moro pegou o texto dele de 2004 e aplicou. O vazamento, tudo. Agora, não teve, né, Lula? Oi, Grupo Bandeirantes, vamos conspirar contra o Luiz Inácio. Você sabe que isso não teve, né? Agora, é verdade que existe uma submissão da imprensa ao Moro que é asquerosa. Agora, também isso não é regra. Nunca ninguém aqui no grupo, por exemplo, falou assim, você tem de falar bem do Sérgio Moro. Né? Porque quando eu estou num lugar e me diz que eu tenho de falar bem de alguém, obrigatoriamente eu vou embora. Ou que tem de falar mal, obrigatoriamente. Né? Então não entra nessa não, viu, Lula? Porque é uma errada.